um só, sobre a minha cabeça, um só, sejas tu, um só ele sobre tua cabeça. Esse é fundamento e princípio de todo o universo, de toda a criação. Compreendermos de quem nos fala e de quem e por que falamos. Temos repetido essa expressão. Outra expressão muito importante é vir a mim. Esta pessoa, Espírito Eterno, medita, falo dele meditar e digo a palavra do poder de um só que tudo estabeleceu. Antes que existisse o mundo, está declarado que ele é um só Senhor, legislador, um só e único juiz, quem dá a vida. Pelo Espírito da sua palavra. Todos vão perder a verdade, ou seja, a vida, que a vida é eterna. Na hora que por coisas delas se agradar em excesso, como de lagostar, Brasília, de lagosta na sua mesa farta, beber dos vinhos finos a valores de milhares de reais, alguns dizem 57 mil, chega ao ponto de usar, e corresponder esse número a 57 vezes 1.057 milhões de pessoas que votaram para esta mudança. E eles querem reter os seus próprios juízos no dolo da mentira. Não satisfeitos, requerem o salário e moradia. Ao que está lá no chão, não é problema deles. O problema deles é o direito romano. Eles exercitarão imperativamente, regiamente, seus deuses. Se isso está compreendido, vamos dizer, tudo que partir dos homens, que vão se agrupar. Aqui está a televisão. Estou com figura aqui do Facebook. Tem outras figuras que eu vou mostrá-lo. Aqui foi colocado o chamado inteligência artificial. A inteligência artificial permitiu ao Alan se tornar um jornalista investigativo. É uma questão de Moraes querer, ou do Barroso não querer ou querer, que vai alterar. Já está determinado e está estabelecido. Essa é a mudança do presente século. Então, o falar do jornalista independente é muito maior autoridade que toda a corte de Brasília. Eles falarão verdadeiramente a partir de um povo e de que esse povo livre emana a autoridade, emana o poder. Na hora que essa multidão que constitui o povo nega vossos atos, vós não tendes nada. E vou ficar só nessa figura. Já falei da lagosta. E de requerer também o salário moradia. Que fique na rua, aquele deitado sem nada. Justiça não é justiça. O nosso problema, dizem eles, é o direito romano. Está sob nossa guarda. Somos moderador. Deixa uma parada. Vou ler. Ora,
uma palavra que eu diria apropriar, começa com próprio ar. A palavra do próprio, de apropriação, tomar passivo que não é seu, está se apropriar. A palavra ar já define tudo. É como se dissesse o ar, eles determinam se eu vou respirar ou tenho que consultá-los. Essa é a síntese. Mas vou além. Media a dor. Vão ficar pela dor mediana? Todos doloridos? Sofrendo das dores da injúria, como diz Moraes? Se torna uma piada. Por quê? Estão longe do fundamento de razão. Perderam. Vou mais. Protocolar. Aí vou cá e eu pergunto ao Google, que tem a inteligência artificial, por quê? Porque todas as apreciações linguísticas, a razão daquela palavra e a origem que ela vai ocorrer e o sentido que lhe é dado, está registrado por alguém especializado nessa área. Me propicia prontamente, sem buscar uma biblioteca impossível de chegar lá, porque instala-se uma agulhinha num palheiro, não, aqui prontamente eu tenho a resposta. Então, a inteligência artificial me permite dizer o seguinte, vou lá, tá aqui, pronto, vou lá, pronto. Significado de proto. Elemento de composição. Primeiro, maiúsculo. O primeiro elemento de composição de palavra, que traz consigo a ideia de primeiro, me dá. Eu não sou o primeiro, nem eles. Quem é o primeiro? A razão me diz, antes que nada existisse, um só haver. É eterno. Mas se dele recebo ou não? Jesus, o Cristo, ele vai dizer. Se diz que ele era o Cristo, ele vai dizer. Como o homem tem que declarar. Não vai dizer diferente, porque está apresentando-se na figura do homem. Ele vai dizer. Ele vai dizer. Eu, falando a ele. Vocês, quem quer que seja, não veio por poder próprio, ou seja, moto próprio, mover próprio. Não tem, não há possibilidade. Ou isso está duvidoso. Terá que ser julgado pela corte para saber se, assim como 11-0 acolheram a teoria do gênero, vão dar por 11-0, que eu estou inventando mentira. Que o poder está com eles. Estou falando de poder, não estou falando de instituição. Separe. Instituição de homens leva a podridão. Juízo eterno a ti dita, a mim medita, a ti edita. Não há outro dito. E dirás, bendito és tu, ó Senhor Deus, maravilhoso, Pai, que dá a dimensão da mãe, a dimensão do filho. Nada mais tem valor que se sobreponha a esta declaração. Precisa ser julgado pela Corte de Brasília? Julgarão de novo a palavra de Deus, que por fundamento de razão me afirma, vai afirmar você, e a eles vai afirmar, quando estiverem fora do corporativo para ter que sustentar, senão vão jogar pedra neles, ou nele. Então, aqui está. Primeiro, do que é anterior aos demais. Então, o primeiro, o que é o primeiro? O que é o anterior aos demais. Então me diga, quem é anterior aos demais? Sabes? A razão te diz. Por quê? O poder que diz o Vygotsky, esse dom, ele diz que é natural, não é meu, não desenvolvi em escola,
me capacita a, da palavra, conceber uma pessoa em verdade. Pessoa. O sujeito do verbo. Eu sou. Tu és. Ele é. Vós não tem sentido. Eles não têm sentido. Perdeu o sentido. O afastamento de um só, primeiro e anterior a todos, que declara eu sou. Ou mais, perderão o sentido nos seus próprios partidos, corporativismos, ateísmos, cristianismos, judaísmos e islamismos. Destes procederão os terroristas. Destes procederão os holocaustos. Destes procederão a corrupção. É como eu disse, a palavra, o espírito eterno da palavra, traz um paradoxo. Minha questão é, eu tenho que pensar, tenho que separar o joio do trigo. Não posso comer um prato pronto que não sei de onde procede, mas a quem me dita e dele falo, quem te dita de um só e falas, dirá, separarás o que presta e o que não presta. Vou mais? A palavra república. Ora, a palavra ré já diz tudo, não diz? E pública já completou. República. Porque não há como sustentar a palavra, ela vai reproduzir o mesmo sentido. Proto, elemento de composição, primeiro elemento de composição de palavras, que traz consigo a ideia de um só primeiro do que anterior aos demais. Matou. Protótipo, primeiro modelo, que serve de padrão. Etimologia e origem da palavra proto, e de toda a palavra. Que é a etimologia das palavras? Um só, o Espírito eterno. Eu direi, darei glória a quê? Vou dar glória ao sol? Vou dar glória à lua? Vou dar glória ao mar? A quê? E o mais grave, a ter uma mesa com lagostas e vinho fino? É esse o referencial? Acolho. Vou mais. Aí vem para a palavra república. Quem não sabe que a república tem origem na guilhotina, na França. Se buscar a palavra França, vou notar que não é nada agradável. A palavra Europa também não muito. Então, a origem das palavras, que vem desde a era dos tempos, quer dizer, dos mitos, já traz em si a percepção de qual seria o fruto consequente. Pois bem, república traz consigo, na minha memória, inteligência por dom, eterna, e por meio da distinção de percepção, que a mente, ela colhe o universo inteiro. E aqui diz, vou em frente, falando agora em palavras. Por que eu digo em palavras? Deixa eu ler só mais essa. Então me traz a memória das guilhotinas, ou da guilhotina. Mas a guilhotina sintetiza uma máquina, um mecanismo de matar, um instrumento de matar, que só se fará pelas mãos do carrasco. Mas o carrasco é a expressão de autoridade que lhe foi dada para fazê-lo. Como ao fazê-lo, ele está justificado pelos piores juízes de direito que se possa imaginar. Pois bem, esses mesmos matavam apedrejada as mulheres e outras pessoas, que mataram Estevão. Mas lá está o
diríamos, o brilho da sabedoria. Ou vai para a Grécia, matavam. Não mataram o seu maior filósofo. É verdade que a justiça lá era maior que a de Jerusalém. Por quê? Mataram aquele homem, mas lhe deram a cicuta. Ele não tinha dor, ele dormia sem qualquer dor. Mas as outras, vamos pensar, a grave. Na cruz, ele tem que sofrer o dano, tem que sofrer a dor, ficar horas ali até morrer aos poucos. Expressa a justiça de Roma, não há separação. E qual é a justiça adotada pela Corte de Brasília? Vocês sabem? Onde é que está o Celso Daniel? Por que ele foi morto? Julgo vocês, de fato, que vieram alguém numa estrada, eu diria, soltaram o assassino para matá-lo. E depois apagaram o assassino para não contar. Quem conta é aquele policial, filho de um senador anterior que era policial. Não lembro o nome. Tem lá, ele escreveu memórias. E fala, inclusive, do Lula incluso nesse assassinato. Então, que justiça é essa? Da onde vai sair uma corte adequada? E, de fato, vai trazer um Brasil poderoso, forte, na unidade da justa justiça, não do direito romano. Volto aqui e digo, guilhotina. E fica a pergunta. Bom, a palavra guilhotina é uma palavra composta. Eu posso ter a palavra guilhotinas. Eu leio a palavra tinas. E veio traduzir, em vez de tinas, no caso da República, na França, coloque cestas. Cestas para recolher as cabeças dos cadáveres. Ou não é isso? É? O fato está demonstrando. Então, essa palavra vai acolher aquela memória? Ou não? Vou me justificar dela? Por república? Vou retornar lá? E vou. E a palavra guilhotina? Então, na palavra guilho, a palavra ilho, significa, traz a figura do trilho, a figura do tri. Declarado, direi esta. Leiam a respeito de Rui Barbosa. O mesmo Rui Barbosa que vai dizer a respeito do seu próprio corporativo, da qual ele se afasta, ao ponto de dizer de todas aquelas palavras que foram por ele declaradas, entre as quais, se o juiz judiciário é corrupto, a quem recorrer? Ele está dizendo. Ele era uma figura que é tomada por patrono, por um referencial de autoridade, e não pode deixar de ter, porque essa autoridade é extraordinária. Ele declara. Mas também ele vai dizer isso lá pelos 1914, 1915. Mas, volto 15 a 17 anos para trás, ele está na República. Ele diz, eu participei do estabelecimento jurídico, a ordem, o escrito, que estabeleceria a Constituição da República. Como me arrependo. Nunca imaginaria que chegaria a esse grau de podridão. Eu sei, meu pai era amigo do Dom João, um homem justo. Hã? Mas ele é a expressão do direito, mas não usam ele. Usam ele para falsear. Sim, reconhecemos nele um homem importante. Eu diria, se eu fizesse um herói no Brasil, reconduzisse a visão dos verdadeiros heróis do Brasil, tomaria um Floriano Peixoto ou tomaria um Rui Barbosa? Mas estou tomando Rui Barbosa por Corte de Brasília. Na hora que ele faz tal declaração, ele não mais acolhe o direito romano. Ele acolhe o direito em verdade. Não direito, justiça. Acabou o direito para
o Rui Barbosa quando faz tal declaração. Se vocês lerem de Machado de Assis, é a mesma visão. Então se denota que os grandes heróis, não adianta, não é nem o Tiradentes, nem é o Floriano Peixoto, nem é esse, não é aquele. Ou seja, uma nação forte, invencível, não se colocará sob suportes de heróis para matar, ou heróis que enganaram, ou fizeram mudanças determinadas do que vamos chamar das instituições. A instituição em si é nada, é podre. Se os homens são podres, não adianta dar título nenhum. Pode pôr a fantasia que quiser. Ou seja, se alguém saiu de um prostíbulo onde o filho nasceu, ou há um choque de trazê-lo para a vida, e está assim aberto, do que continuar querendo sustentar a imagem da figura da prostituição. Querem fazer assim com as mulheres. Isso é mentira, não é verdade. Querem exaltar a mulher? Diga, Maria, a mulher santa, do seu ventre, vai proceder palavra forte e verdadeira. Se esse ventre trouxer um drogado, eu já contei a história de pessoas que eu conheci, a mãe vai à polícia para pedir que prendam ele. Não consegue mais resolver. Ele vai acabar com a própria casa. Então, veja, sustentar figuras, baseando na ideia de direitos, isso é farsa, é fraude. Ficou claro? Então, vou repetir. Quando o Pimentel é um homem sem medida de justiça, ele vai colocar uma condecoração e o seu Lewandowski, que aceita de condecoração, se torna parte com aquele. Não se para. Ele vai querer me dizer, por exemplo, não, o que ele fez erro, mas eu não. Prontamente já declarou. Ele devolveria a tal, dizer, olha, apresenta publicamente, estou devolvendo o que o Pimentel de Polo pôs no peito, que quando ele o fez, ele se coloca de ter autoridade sobre o Lewandowski, ou sobre mim, diz Lewandowski, no sentido de entregar algum valor, e ele é superior ao Lewandowski ao dar aquilo. Mas quando ele faz isso, ele também está dizendo que está agora na postura do Estado, uma autoridade maior que a do herói nacional. Aí ele desestrutura a ordem e vai dizer que está pelo direito romano. Não há ordem no direito romano. Existe força, violência, mentira, engano. Se isso ficou claro, veja que a figura do Lewandowski não está só ali. Não é uma questão de dizer tudo sucedeu, é porque o Eterno não permite que o dolo se vá em frente. Ele vai desmistificar tudo. Está declarado. Declarado milênios. Eu sei, basta ler. E a resposta está posta aqui. Eu não queria reinterpretar, já foi interpretado. Um só é quem nos dá o referencial da interpretação. Mas está lá. Aquele que invadiu os campos, usava de violência contra famílias, para levar o temor, o medo, assim como fez Temer ao nomear um ministro. O Temer não fez a nomeação de um ministro para judiciário, a partir da justa justiça, nem de alguém com paz em equilíbrio. Não. Sobre a coação dos seus delitos. Ou, escolha. Hoje dirão que não é assim. Mas vão atrás de provas. Mas é necessário? Se houver o Pimentel entregar aquela questão ao Lewandowski, o Lewandowski aceita, ainda ao lado de alguém que está rompendo com os fundamentos de fato da ordem, o que eu quero provar? Que provas querem? Digam. Há provas materiais. Qual é? Quero que eu apresente meu currículo, o número dos bens que eu já adquiri?
Vou colar meu crachá no Senado? Ou no Congresso? O que resta? Nada. É uma multidão inconsciente, dirigidas por inconscientes. Não são inconscientes, agora maldosos. Por quê? Querem tirar proveito. Não vão medir nada a favor daqueles, não. Desde que seus direitos, o direito Estado, lhe seja mantido. E manterão, irão fazê-lo. Mas não há mais lugar. Traiam daí, que não haverá mais lugar. Não? Essa figura que está vos dizendo. Todos irão. O jornalista independente veio para desmistificar a Globo. E que vai se reorganizar dentro de um mesmo sistema, não entrem, meçam até onde vão ir. Irão, porque cairão. Este momento é do celular ao amigo íntimo e do jornalista investigativo tratando da história inteira, uma percepção clara, onde estão de fato os criminosos. Então não vamos festejar festas nenhuma chamadas religiosas para sobrepor-se a um povo que tem a nobreza do nome povo, como do nome pai, do nome mãe, do nome filho. Não. Os ismos não têm poder sobre o povo que dizem participar dele. Não participam mais do povo. Se afastaram do povo, como fez Herodes. Não tem enganos. A palavra do profeta vai dizer: não deposite confiança no homem em que não há salvação. Usa a palavra que como em cujos propósitos em coisas mortas não há salvação. Porque se os propósitos maiores deles são as coisas mortas, é a lagosta já no prato, é o vinho, é isto, aquilo, alguém que coloque aquele manto nas costas dele, perdeu a dignidade, perdeu o espírito da justa justiça, da vida. Não possui nada para ofertar. Aí está o sentido do Floriano Peixoto. Zero, nada. Nada a ser exaltado. Puseram no altar, tirem do altar. Ele expressa a república. A república expressa a guilhotina. A guilhotina, Napoleão matando gente. E forçar a fuga de Dom João para cá. E querem se recompor. Lá foram a Portugal tramar contra o rei. Um só rei. Não estão tramando contra Dom João. Há um momento em que aquela multidão, na expressão do povo hebreu, começa sempre a trazer questões e conflitos, em que esses conflitos são trazidos a Moisés. Moisés diz, como diz? Aqui. Puxa, eu não aguento mais esse povo, Senhor. Entrega para... Eu não quero mais. Aí, eles vivem murmurando contra mim. Aí, vem a resposta. Moisés, não é contra ti que eles murmuram. É contra mim. Olha, se eu olho o proto, composição do primeiro, ideia de primeiro e anterior a todos, aos demais, o protótipo é um modelo. Eu vou dizer ao Columbre, Atolã,
Asher malar beterim kol yetzir nifrad. Já ouviu? Eu vou dizer a quem entende a língua portuguesa. O Senhor do Universo. O Senhor, o Criador. Antes que tudo existisse. Ele tudo fez pelo conselho da sua potência, da sua vontade. E daí? Já está declarando que não há nenhum poder dado a qualquer instituição, nem a qualquer ismo. O Adão Olam cancela, o Shema cancela. Se for levado em frente, os ismos só estão trazendo conflitos, estão subdividindo partidos e facções, e vão ter que agora usar de terrorismo, e esse terrorismo virá por todas as formas, inclusive as drogas. Vou parar, mas compreendam. Querem colocar... Ah, outra, essa é a última. Estava conversando com a minha filha, que chegou ontem da Finlândia. E ela me trouxe ontem, até chorou, ao fazer lembrança, porque eu falei das questões da minha filha, uma delas, que ficou em desequilíbrio, tendo que começar com tratamento psiquiátrico. Graças a Deus me foi dada a percepção, eu afastei desse tratamento, ela está bem, curada pela palavra de um só quem medita. Pois bem, essa que veio da Finlândia, ela conta, e me trouxe a memória dessa que eu fiz menção, a respeito de que isso foi sendo conduzido a um tratamento psiquiátrico, por tempo muito curto, quase nada. É que, lá na Finlândia, ela começou a contar, 3 jovens, ou 4 jovens, tinham 3, e era aparentemente um grupo que tinha convívio bom entre si, mas daqui a pouco, 3 deles passam a discriminar aquele outro. Aquele outro tinha alguns graus determinados que eram tratados, não sei por quais razões, não entrei no mérito, também não sei, ela também não sabe, como se alguém que tivesse alguma dificuldade de reação, que eles dizem mental, fosse mais lento talvez a resposta, eu não acompanhasse o que os outros faziam, sei eu. Simplesmente, daqui a pouco pegam aquele, o que seria o desfavorecido, mas na cabeça deles eram os doutores, eram os que tinham o direito na mão. Receberam essa forma de ensino, que colocaríamos a ideia da república ou algo similar. E lá, levam esse moço, um lugar, uma gruta, mataram o moço, os 3. Eu pergunto, seria de fato a escola finlandesa motivo de glória? Veja, isso é um indício de um distúrbio. Não se iludam. Se estão pichando escolas, um distúrbio. Mas qual é a razão desse distúrbio? Eu conto da minha filha. Esse aqui, por 4, 5, 6 meses, ia na escola aqui perto de casa, porque cada vez que o menino vinha da escola, o que vinha com as coisas que eram dada ênfase era a ideologia do Haddad. Ela, como tem o pensamento que seu pai tem, não ia acolher a oferta dos porcos. E não conseguia resolver. Porque ia lá, batia na parede. Não tinha diretor, não tinha essa, não tinha ninguém apta a defender aquela causa. Aí eu fui lá, fiz uma questão. Comecei com essa palavra do profeta. Depois de dizer, eu disse, vocês não sabem onde estão. O dano que estão criando e o dano que sofrerão, vossos filhos. Não se iludam. Eu só requero uma coisa. Essas tais coisas que estão prejudicando a minha casa e a minha vida ficando desestruturada,
só faz o seguinte: ele não tem obrigação de ir lá para dentro. Fica fora. Entregue a quem quer acolher. Nós não queremos. E daí? Vai o seu Fachin dizer que tem que ser assim? Vai se opor a esse ancião, Fachin? Quer conversar comigo face a face? Expor você as tuas razões do porquê você está aí? Mas traga também tudo aquilo que você esconde. E eu farei também com você daquilo que eu escondia. Então, estou lhe apresentando uma porta de retorno. Esse retorno é a salvação dentro de você. Não teu corporativo. Se isso ficou claro, o que mais seria? Cola. Olha, a cola na escola era punida com 0. Era prontamente interpretada que era a pior possibilidade de querer dar nota ou notificar aquela figura com algum valor. Vocês concordam ou não lembram disto? Hoje não é mais assim. Se não responder de conformidade com a forma que querem que o radar dizia, e o Freire fez a indicação, por isso que hoje, quando o presidente atual quer tirar essas proposições da escola, o direito do Lula, dos seus juízes, não quer que tire. Eles fomentaram. Se vocês considerarem o número de, talvez faça uma estatística, uma consideração, de quantos usaram, por registro pelo menos, das buscas de psiquiatria, de psicologia, antes do governo Lula e depois do governo Lula ou durante o governo Lula. Vejam. Pronto, é uma prova científica. Não pede os juízes prova? Eu perguntaria, e como vocês responderão? Vocês julgarão agora receber a pena ou acham que vocês são isentos? Essa é a palavra de poder. Não adianta me esconder atrás de um corporativo ou de uma toga enganosa. Ninguém pode. Nem o alcoolúmio através do seu ismo, não tem sentido. Você não permite que o povo se liberte. E nem de um lado nem do outro. Assim como o Temer. O Temer, o temor dele, o alcoolumbre calou ele. Alcoolumbre não. O Moraes. Aí compreendemos toda a trama. E o Moro, onde eu coloco? O que é que eu vou dizer? Abram os olhos. Compreendam. A sanção vai ser estabelecida, não se iludam. Eu não tenho poder para fazer a sanção. Sentenciar e mandar aplicar a sentença. Mas um só já estabeleceu. O salário do pecado é a morte, diz ele. O dom gratuito de Deus, vida e paz. Fico por aqui, porque já são quantos? 38 minutos. O que mais eu poderia dizer? Dos protocolos. É que nos protocolos vem a cola. Do proto. Proto é colar. Protocolar. Proto, está dito ali. Composição a partir do primeiro. Mas como não existe mais o anterior, do Adão Olam, Asher Malach, não, é o ismo. É o direito romano. Mas começa aí o universo no direito romano? Não. Mas como sustentam isso? Como ter lagosta? Estão compreendendo? Aí eu oferto um vinagre para você e insulto o vinho da França. Vão não se agradar com Macron. É a República. Então tirem o Floriano Peixoto do altar dos ídolos. Ele não faz uma nação. Ficamos por aqui. Há um só sobre minha cabeça, um só sobre tua cabeça. E tendo um só sobre tua cabeça, tu és por tua casa. Se assim não for, tua casa está arrombada.
Vai dizer, mas então quem mandaria na minha casa? Eu sofri o dano. As imposições do radar eu sofri até correr na escola a favor da minha filha e do meu neto. Mas ela está até hoje, com ainda as sequelinhas dessas questões. Se eles quiserem, qualquer dia eu trago aqui, ela faz o testemunho. E pergunto, quantos mais estão nessa dor? Para que haja um mediador. Toffoli? Quando o mesmo que eu nomeio é o mesmo que acolhe Haddad? O poste. Protocola. O protocolo. Não tem lugar. Nem protocolo, nem república, nem democracia. Tudo é fraude. Existe um só. Por memória eterna. Hoje, esqueci. Falando com meu filho e meu neto. Minha filha essa é da Finlândia, onde sucedeu a morte desse moço assassinado. Então, ali, eu digo para ela, compreenda, a palavra do profeta, desde antes que o mundo fosse estabelecido, diz que o perverso, do perverso, não haverá memória. É uma palavra difícil de compreender. Ah, não. Mas eu vou ficar na memória, vou ficar na história. A história não faz memória. Quer um exemplo? Floriano Peixoto. Napoleão. Você diariamente no teu trabalho, na tua casa, na tua maneira da alegria no futebol, vive a partir do pensar em pensar em exaltar o Napoleão? Não. Não há possibilidade. E o Peixoto? Vai dizer 200 milhões de brasileiros, até criança. E o Peixoto? Ah, é um cara que inventou, subiu no cavalo, tirou o imperador, um homem justo, do governar o Brasil, a favor da república que procedia da França. Ou não é? Então acolhemos entendimento à memória. Eu falei para minha filha e para meu neto, eles estão aprendendo. Um jovem, pouca idade, estão aprendendo o que eu estou lhes dizendo, que levei 40 anos para aprender. Estou com 86, 40 foi, o 46 foi solto. Então lhes digo, vou pensar, compreenda minha filha e meu neto, estão lá comigo. Oh, maravilha. Abraão, Moisés, olha, não pense que a salvação, a dimensão de um valor enorme no teu coração, pode ser obtido de fora. Não. Pensa. Ele está muito perto de ti. Não diga assim, quem mandarei além nos altos céus para buscar para mim trazer essa dimensão da salvação? Para quem mandarei transpor os mares ou ir no profundos abismos? Ele diz, não. Essa palavra é o declarante. Um só está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração. Um palmo só separa uma mão. E diz, buscai, pois, o eterno. Ouvi. Nosso Deus, um só, vai declarar. Onde eu ir, onde eu caminhar, vou ali andar um pouco na rua, ou vou ali no parque, ou falo com vocês, ou falo com meu neto e minha filha, ao acordar, ao pensar, a palavra é viva. O Espírito me mantém em vigor. A vida é Espírito, não é?
essa aparência. O que é carne? Carne é essa inclinação para a animalidade. E diz Jesus Cristo, a carne, essa inclinação para a animalidade, para nada serve. É um só Espírito e eterno, quem te vivifica. Essa é a declaração. Essa é a minha memória. A memória de Israel, na figura de um Jacó transformado. A memória de Abraão. A memória de Moshe, de Moisés. A memória de Eliahu. A memória de... Memorial eterno, Senhor, mandasses por esses referenciais. Eles estão sobre Davi. Eles estão sobre os Macabeus. Estão sobre Coré. Sobre todos que tentaram impedir que essa palavra fosse o poder maior. O templo, com as suas instituições, trouxe as castas sacerdotais. Nesse mesmo sentido, as castas do Estado do direito romano não estão afastadas. Os mesmos espíritos estão no templo e os mesmos espíritos estão no Estado e estão nos ismos. Mesmo se fossem sinônimos, muito mais que sinônimos, mais profundamente. Porque não há como querer inventar nenhuma palavra se os memoriais eternos não derem suporte. Ar. Colar. Ar. Se apropriar. Dor. Mediador. Um só mediador, conciliador entre Deus e os homens, Cristo. Pronto. Acabou. Por que o Toffoli mente tão intensamente? A corte, nossa corte, diria, o Estado, é conciliador. Não é. Fomenta a dor. É fomenta a dor, fomentador. Querem se apropriar do teu livre respirar. Compreendem isso? Será que é tão difícil? Meus netos estão compreendendo, estão se alegrando, não estão lá nos enganos da mentira, não vão inventar uma vestidurazinha bonita, qualquer coisa, ou pôr uma plaquinha de um partido para dizer que tem alguma parte, não tem nada. Estão apenas como sendo pães, pedras transformadas em pães, para que eles possam se lagostar. Vou ficar por aqui ou vamos até amanhã conversar? Amanhã o tema, pensei, que tema eu diria? É simples. Se esse que tu os fala, essa palavra, não pode ser colocada dentro da casa da própria família. Não pode ser colocado na escola. Não pode ser colocada numa corte. Não pode ser colocado entre os legisladores. Mas, afinal, qual é o fundamento dessa legislar? É se apropriar? Estar dentro do próprio caos e não conseguir saber? Enquanto a sua família, a sua casa vai se corromper, porque ele é o responsável? Aí eu perguntaria, que altar inventarei para colocar meus panteões? Se eu pego do partido PT, vamos colocar daqui a pouco o Lula, a Gleisi, esse e aquele. Não tem nada. Não tem nada. Então, como não tem suporte, aí apresenta a podridão. Claro, a Corte de Brasília também fez assim. Nenhum sairá ileso. Não há onde sustentar. Vão justificar-se aonde? No próprio arbítrio? E vão citar democracia? É tudo. Acabou. Se a democracia é a expressão deles, que democracia? Que são no dolo. Então a democracia é o fundamento do dolo. Ou é fundamentado do dolo? Aí tem que dizer que sim. Mas isso testifica o Lula,
Vocês todos estavam comigo. Vocês não receberam do mensalão. De uma maneira ou de outra, receberam de alguma forma. O Fux recebeu também. É só o que declara o Dirceu. O que eu quero dizer com isso? Não se faça o Fusca e se sobrepor a 200 milhões de pessoas. Nesses 200 milhões está a sua casa e a sua parentela. E o Alcolumbre também. Este é o juízo eterno. Está declarado e todos terão um tempo para arrependimento. Farão juntos. Aí sim, nesse retorno, a um só eterno é Deus. Deus de Moisés. Deus de Jesus Cristo. Uma expressão maior desse Espírito revelado. Estes levaram o seu Espírito, o Eterno levou aquele a quem foi revelado num monte também, como foi com Moisés e com outros. A expressão do monte é essa dimensão de maior autoridade, suprema autoridade. Aí surge o Islã, Alcorão, com a Torá. Não separem. Mas aí tentando partido. Aí já criou o ismos. Não separar. E os povos que lá se lasquem. Tanto os de lá como os de cá. Tanto do caos. Caos. Babilônia. Babilônia. Assim como foi nos tempos de Noé. Assim. Hoje. Na corte de Brasília. Digo ao irmão Bolsonaro, hoje presidente, ninguém, tu, não chegasse aí por força própria. Ninguém chegará a lugar nenhum por força própria. Se lhe foi dada essa condição, peça, e humildemente, que não chamem a tua figura de mito. Cessa a ideia de criar um Floriano Peixoto, um Lula livre, solto. Cessa. Importa é a palavra, em transparência, sem ter que esconder. E todos assim fazendo farão realmente que as pessoas se façam e se realizem em verdade. Assim, diminuirão os traumas dos jovens, crianças, das famílias. Por quê? Porque todo esse dolo de engano pesa sobre seus pais e é repassado para elas. Então, o Alcolumbre é que não se arvore. Não o faça. Se arrependam. Vou ficar. São 53 minutos. O que eu vou dizer mais? Vou pedir glória? Eu vou dizê-lo. E todos o façam. Senhor, por tuas misericórdias, me tiraste desse lamaçal. Senhor, levante um Alexandre de Moraes para trazer à nação a sua declaração do retorno à verdade. Ninguém o fará também por um ídolo, por uma coisa, não tem mais lugar. Nas minhas memórias, as de Abraão, as de Moisés, as de todos, que é de um só eterno quem me vivifica. Eu disse aos meus filhos, quando seu pai não estiver aqui, ou seja, esse invólucro não mais estiver presente, ouvirão de mim. Ao ouvir de mim, ouvirão de Moisés, ouvirão de Abraão, ouvirão, vocês se alegrarão. E entenderão que a figura do Pai, a imagem do Pai é caráter eterno. Não queiram roubá-lo a Deus. Roubaram a si mesmos. Não há solução por campo político e debater vírgula e coisa da... Não dá.
Essa figura do Reinaldo Azevedo, num tempo estava indo muito bem, daqui a pouco se perdeu. Na hora que mudou de chefe, daquele que pagava ele agora estava com a dificuldade de dizer o que diria. Aí perdeu a liberdade. Aí eu percebi que o dolo, eles já acolheram o dolo, não tinha mais o que ouvir dele. Temos compreendido isso? O momento é o momento agora. É a contextualização de tudo que eu vos declarei. E agora, está aí. Não adianta eu querer esperar o que vai ocorrer amanhã. Ontem já ocorreu. Hoje. Quem será de fato eleito? O Bolsonaro proponha. Embora vão querer ligar aquele filme dolo, já jogando lá. Não é. Mas vão querer usá-lo. Mas o trovão continua sendo trovão. Essa memória não será apagada. Varão do trovão e cortando uma árvore, mesmo que fosse um carvalho. Levantemos, erguemos esses homens simples que estão trabalhando para essa causa. São as figuras chamadas nesse presente momento, como foi Bolsonaro uns anos atrás. O importante é que os ministros não possam ser acolhidos fora das condições de eficácia da sua capacitação profissional. Aí nós não estamos no campo do direito nem da querer misturar. Isto é justiça. Não posso colocar um Lula de ministro da infraestrutura, nem um Lula na ministra da saúde. Não dá. Quando o general foi colocado no Ministério da Saúde, o Espírito de Deus, sem que o presidente saiba, assim o fez a favor da terra da Vera Cruz. Porque o juiz, aquele homem, um general apto de tratar da estratégia, de todos os recursos, ter armamento, ter munição, no tempo certo em que a batalha se desenvolve, e aquele exército na luta não pode deixar de ter esta recepção de condição de continuar a batalha. Não era um médico. O médico não teria condição nenhuma. Conhecemos na nossa casa um médico que daqui a pouco ele misturou a ideia da medicina dele em ter que abrir um hospital, que tinha muitos clientes. Foi um desastre. Quebrou o hospital e ele morreu. Não suportou. Então veja, aparentemente o quê? Erros terríveis. A partir de amanhã, tenho pensado em falar um pouco da visão da economia. E quando se fala de economia, na unidade de quem eu sou e tu és, não há como separar a economia. Não vou, de fato, fazer a ideia da economia por um referencial chamado produto bruto, em que a miséria das mentes, a degradação, a droga, a prostituição, estão aí. Isso na Europa está assim. Tudo bonitinho só na aparência. O que ocorre dentro de casa, ou nas relações mais do trabalho que seja, não é nada agradável, certamente. Fiquei por aqui. Que o Senhor tenha misericórdia e acolha toda a corte de Brasília no arrependimento. Alcolumbre de maneira especial, que Deus o chama, na figura de Moisés, a se tornar por um profeta. Não defenderismos ou criar partidos. Amém.